Boa tarde. Hoje o programa Mais Médicos foi relançado no Brasil e até o próprio Lula teve que fazer contorcionismos para justificar a imagem negativa do programa desde que a condição de contratação desses trabalhadores vieram à tona no passado. Eu pretendo revisitar esse quesito do programa Mais Médicos, que foi abordado por diversos veículos da mídia permitida, para não dizerem que eu estou aqui fazendo fake news. Se você ainda está em dúvida sobre o assunto, fica com a gente até o final desse vídeo, que você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Paralelamente a isso, a Polícia Federal veio a público para trazer notícias a respeito de sua investigação sobre as vinícolas do Sul, que supostamente estavam trabalhando, contratando trabalho escravo para as suas produções, e a Polícia Federal declarou que não encontrou sequer indícios de trabalho análogo à escravidão, e você precisa ser orientado, esclarecido a esse respeito. Enquanto isso, Chuchu, meu amigo, continua treinando pesado para assumir a direção de um país chamado Bananas. Conhece? Então, se você não conhece, fica aqui que eu quero te apresentar. Bom, se você é novo por aqui, aproveita que você já caiu aqui por acaso, se inscreva aí, ative o sininho. Você que já é da família, não esqueça de deixar o like logo agora no início do vídeo, que é super importante para o canal. E aí, dá uma forcinha para a gente, compartilha lá nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap, que você dá uma tremenda ajuda, tá? Bom, vamos para a matéria, que é para isso que a gente paga a internet. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro vai aparecer aí a tela do YouTube, porque nós é dessas, faz tudo assim, em cima da hora. Deixa eu mostrar para vocês o contorcionismo que Luiz Inácio Lula da Silva teve que trazer para tentar tirar a imagem negativa do cerne desse programa Mais Médicos. Vem comigo. Mentira. De pedir desculpas aos médicos cubanos que foram embora desse país. Bem, vamos começar pelo seguinte. Primeiro, os médicos cubanos foram embora porque quiseram, tá? Eles foram embora quando o TSE anunciou em 2018 o Bolsonaro como vencedor da eleição. Os médicos cubanos simplesmente foram retirados do país, Então, eles foram embora e agora Lula ainda acha que alguém deve desculpas a ele? Não. O governo Bolsonaro não fez nada para que o Mais Médicos acabasse, nem que os médicos fossem embora. Tá? Depois que os médicos foram embora, aí sim, Jair Bolsonaro entrou no circuito, inclusive garantindo cedência de cidadania para os médicos que quiseram ficar. Este é o ponto e vale a pena relembrar. Vamos continuar aqui. Foi depois de prestar um serviço extraordinário ao povo brasileiro. Quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Por isso, eu vou dizer para vocês, os Mais Médicos voltou. E não há ocasião melhor para expressar minha mais profunda gratidão aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde deste país. O regime de Fidel deve estar bastante grato também. Vamos dar uma olhadinha aqui no G1, que em 2017 fez a seguinte matéria: Mais médicos. Cubanos entram na justiça por salário integral e direito de ficar no país. Até o momento, em 11 de outubro de 2017, eram 154 processos de médicos cubanos por causa de diferença no salário e para ficar no Brasil, segundo o Ministério. Quase 200 médicos cubanos alegam falta de igualdade para renovação de contrato. Isso aí é um outro arcabouço, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. As ações na justiça são contra a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, intermediária do convênio entre o Brasil e o governo de Cuba, tá? O advogado André Santana Correia, que com 2 sócios representa a parte dos médicos nas ações de Justiça Federal do Distrito Federal, diz que os cubanos alegam falta de igualdade nas
condições em relação aos brasileiros estrangeiros. Por exemplo, como os argentinos, ao não conseguir renovar por mais 3 anos a participação do programa. Isso foi esclarecido mais tarde, que quem determinava quem poderia renovar no programa ou não era o Brasil, era o governo de Cuba. E aí, alguns médicos cubanos, que eram gente boa de verdade, eles começaram a se sentir lesados por ter que se submeter a essa interferência. Mais para frente, a matéria diz o seguinte, olha, no acordo que trouxe os cubanos ao Brasil, ficou estabelecido que o governo brasileiro deve pagar os salários deles a OPAS, que então repassa ao governo de Cuba. Ou seja, esses médicos, os mais médicos, eles não recebem do Brasil, eles recebem do seu governo. Tá? Então, o dinheiro era pago à OPAS, e a OPAS passava o dinheiro direto para o regime de Fidel Castro. Tá? Essa forma de pagamento também foi alvo de outro pedido nos processos movidos pelos médicos cubanos. Eles querem o recebimento do valor integral, afinal de contas, digno é o trabalhador do seu salário. Agora, esse hipócrita desse Lula fica falando, olha, a minha mais profunda gratidão. Olha, os mais médicos ficariam satisfeitos se você pagasse o dinheiro direto para eles, por exemplo. Bom, eles pleitearam em 2017 o recebimento do valor integral pago pelo governo brasileiro. Desde o início do programa, o Ministério da Saúde transfere à OPAS o valor salarial de R$ 10.570, reajustado em 2017 para R$ 11.520, mas os profissionais cubanos só recebem cerca de R$ 3.000. O resto fica para o regime cubano através do governo de Cuba. Então, essa é a ponta que veio à tona depois dos escândalos do Mais Médicos, que trouxeram ao público a real condição de contratação desses médicos. Ah, Valéria, mas por que esses médicos aceitaram? Bom, reza aí uma lenda que uma parte não é médico, tá? Mas isso eu não consigo confirmar para vocês, então é só lenda, se é que vocês me entendem. Mas uma outra parte ainda acha que R$ 3.000 para viver no Brasil era um salário grandiosíssimo. Eu quero muito investigar a respeito de quantos médicos cubanos estariam recebendo nesta renovação do programa. Tá? Então, está aí o hipócrita do mundo falando que ele é muito grato aos médicos cubanos por terem vindo e ajudado o Brasil, e, em troca, a gratidão de Lula manda dinheiro para o regime de Fidel Castro, que faz com que um médico, tá, entenda que um salário à época de R$ 3.000 é muito mais vantagem do que não trabalhar ou ficar vítima, né, permanecer vítima da cadernetinha de alimentação em Cuba. Este é o governo que administra o seu país hoje. Não menos importante que isso, deixa eu mostrar aqui algo interessante, que eu acho que é bem pertinente. Olha só, todo mundo viu o escândalo que foi a Globo fazendo páginas especiais, editoriais especiais, contra as vinícolas do Sul, a Salton e tal, dizendo que essas vinícolas se utilizariam de trabalho análogo à escravidão. Bom, a Polícia Federal veio a público hoje dizendo que a PF não viu sequer indício de participação dessas vinícolas do Rio Grande do Sul em trabalho análogo à escravidão. Olha aqui. A Polícia Federal informou até o momento que não foram encontradas evidências de participação de vinícolas no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo delegado responsável pela investigação, Adriano Medeiros do Amaral, na sexta-feira passada, durante uma coletiva. Ontem, agentes da Polícia Federal cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na região da Serra Gaúcha em busca de novas provas, porque até agora eles não encontraram nada. Aí, eu destaquei esse trecho da matéria que diz o seguinte, olha, o advogado, né, o Amaral explicou ainda que o crime contra os trabalhadores não aconteceu somente num local específico, tendo se manifestado de diversas maneiras. Aí eu abro aspas, né, para o Adriano. Ele fala, olha, a própria falta de pagamento de salários restringe a mobilidade dos trabalhadores. Eles não poderiam desistir do trabalho e voltar para suas residências.
para o seu estado de origem. A gente também está apurando, juntamente com o Ministério do Trabalho, a duração da jornada de trabalho e a questão de maus tratos. Aí, se você der uma olhadinha aqui, né, de novo, nesse texto que eu ressaltei, né, que o salário ele vai para o governo de Cuba, e quem determina se o médico pode renovar ou não o contrato de trabalho não é o próprio médico, é o governo ditatorial de Cuba, mas não é igualzinho, não, ao que eles quiseram acusar as vinícolas. Este, meu amigo, é o presidente do Brasil. E é incrível como ele pôde ter chegado ao poder, se é que vocês me entendem. Bom, vamos seguindo aqui, que uma coisa nós podemos ter esperança de que isso não vai durar para sempre, porque diz, né, o velho sábio, que não há mal que dure para sempre, não há. E aí o Alan Lopes veio trazendo uma notícia sensacional que foi publicada no Globo. O IPEC fez uma pesquisa que perguntou o seguinte: o Brasil vive risco do comunismo com Lula? Quase metade da população vê ameaça comunista na administração de Lula. Aí o Alan Lopes comentou o seguinte a respeito dessa matéria: os caras já estão fazendo pesquisa para justificar a queda do ladrão em pouco tempo. Se o IPEC diz que é 50%, pode crer, amiguinho, nós estamos falando de 80% para cima. Com os frequentes escândalos e roubalheiras da quadrilha, a queda é uma simples questão de tempo. E com isso eu encerro esse vídeo pedindo a você para sentar o dedo no like, compartilhar, valer, não deixe de nos apoiar, aqui tem o nosso Pix, você sabe que aqui não tem dinheiro de Mais Médicos vindo para a nossa conta e nós dependemos direto de você, qualquer valor é muito bem-vindo, e eu quero lembrar a vocês que eu lancei a nova jornada de cinema Valflix para analisar Avatar, a saga e exclusivamente Avatar 2, que está sendo exibido no canal Disney, no Disney Channel, direto para as nossas crianças. Se você não imagina o mal que isso faz na compreensão de mundo para as nossas crianças, você realmente tem que participar dessa nova jornada. Serão 10 horas de imersão, tá? 5 horas no dia 31 de março e 5 horas no dia 1º de abril, só abordando as dúvidas, né, sobre o que foi analisado no dia anterior, 10 horas de imersão, e nós abordaremos assuntos como, por exemplo, Avatar, desde o primeiro filme, ele fala muito de conexão com uma certa árvore, que embaixo da árvore guarda uma riqueza material muito grande para os humanos malvadões, não é isso? Então, existe na Bíblia a árvore da vida no Éden, mas também existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que será que Avatar passa de mensagem para as nossas crianças? A árvore da vida ou a árvore do bem e do mal? Esses e outros detalhes serão abordados nessa imersão cinematográfica que eu convido você a participar. Como que você vai fazer? Você vai lá no nosso Telegram, o link está aqui embaixo, e lá tem todas as condições de como você fará a sua inscrição. A assinatura está R$ 39,90 até o dia 25 de março, e se você quiser comprar para presentear mais alguém, a segunda assinatura até dia 25 de março custará só R$ 9,90. Então, eu convido você a estar conosco, o link do Telegram está aqui, corre lá que todas as informações estão lá disponíveis para você. Eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que às 21h30 tem outro vídeo atualizando todas as notícias do Brasil e do mundo que foram escândalos nas manchetes da mídia permitida. Fiquem com Deus e a gente se fala.